Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise estratégica aqui no nosso formato de quadro branco. Hoje a nossa missão é muito clara. Vamos dissecar, vamos decodificar de vez o perfil da banca organizadora Inas do Pará. O conteúdo desta explanação foi montado a dedo para quem quer entender os bastidores de como eles elaboram as questões e chegar no dia da prova sem surpresa nenhuma. Então bora mergulhar nisso e construir essa aprovação passo a passo. E olha só, para dominar o estilo deles, a gente preparou um roteiro definitivo. Essa nossa análise vai passar voando por 6 pontos essenciais. A gente vai descobrir quem é a Inas de verdade, qual o perfil de cobrança, os segredos para gabaritar português e também raciocínio lógico e matemática, como lidar com a legislação e, fechando com chave de ouro, um plano prático de ataque. É literalmente o mapa completo para não dar chance para o azar. Começando pela nossa seção 1, quem é a Inas? Conhecer quem vai aplicar a prova é a regra de ouro número 1, certo? E o primeiro grande obstáculo com essa banca costuma aparecer logo de cara, muito antes do dia da prova, que é na hora de buscar questões anteriores na internet para poder treinar. E é exatamente aqui que muita gente se perde e a gente precisa esclarecer. Acontece que Inas do Pará, FENAS do Pará e PA Concursos são, na verdade, a mesmíssima coisa. Eles ficam lá em Belém e têm um foco gigantesco em provas municipais e estaduais, pegando muita prefeitura e câmara por aí. Então fica a dica. Quando o pessoal for buscar material de treino nas plataformas, pesquisar por FENAS ou PA Concursos vai trazer exatamente as mesmas questões. E para colocar as coisas em perspectiva, vamos fazer uma comparação rápida com os gigantes. Sabe bancas maiores como a FGV ou o Sebrasp, que adoram textos longos, interpretações super sofisticadas e misturar disciplinas? Pois é, a Inas vai na contramão total disso. É uma banca direta, objetiva e, acima de tudo, muito literal. Não precisa procurar chifre em cabeça de cavalo ou tentar achar complexidade onde não tem. O grande segredo aqui é a leitura cirúrgica. Isso nos leva direto à seção 2, o perfil da banca. E agora a gente vai entender na prática como essa objetividade toda se traduz no formato exato das perguntas e onde é que eles tentam derrubar a galera que está desatenta. Olha, se eu pudesse pegar um canetão vermelho aqui no nosso quadro branco e circular uma única coisa com muita força, seria este conceito, o domínio da famosa lei seca. A Inas usa demais a tática do copiar e colar. Eles pegam o texto da lei do jeitinho que está lá, colam nas alternativas e trocam só uma ou outra palavrinha para te induzir ao erro. O que a galera precisa mesmo é memorizar a letra da lei. Esquece aprofundamento em grandes doutrinas jurídicas. O jogo com eles é a literalidade. E, gente, um aviso importante sobre a parte administrativa da coisa. Existe um histórico um pouco chatinho de algumas suspensões e falhas operacionais com eles, principalmente em seleções muito grandes. Por isso, a regra de sobrevivência é clara: acompanhar o site oficial e as publicações do edital de forma constante. Ninguém quer perder uma retificação de última hora ou uma data importante por distração. Muito bem, avançando para a seção 3, dominando a língua portuguesa. Se tem uma matéria que costuma ser o grande terror e o peso pesado dessa banca, é essa. A Inas simplesmente adora colocar no edital um volume gigantesco de tópicos de português, puxando a nota de corte para essa disciplina. E o que a gente nota de cara é a paixão deles pelos chamados textos multimodais. Isso significa que a prova não vai jogar só textão na sua cara. Eles amam colocar charges, tirinhas, imagens com frases. Ou seja, quem está prestando a prova precisa ter uma capacidade de leitura que vai além das letras, precisando pescar rapidinho a ironia e a crítica que estão ali no desenho. Já na parte de gramática pura, tem os assuntos que não saem de jeito nenhum das provas. Tipologia textual, aquele uso clássico e perigoso dos verbos impessoais como haver e fazer, e muita cobrança em cima de sintaxe, regência, concordância e crase. A linguagem da questão é acessível, não é rebuscada, mas qualquer escorregão num detalhe de regência, por exemplo, vai custar pontos bem caros. Aliás, pausa rapidinha. Essa nossa análise estratégica cheia de detalhes está ajudando a clarear a mente? Então já deixa aquela curtida no vídeo e segue o canal. Fazer isso é essencial para a galera não perder nenhuma das nossas dicas matadoras e análises de questões sobre a banca. Esse engajamento é o combustível que ajuda a gente a continuar entregando esse ouro mastigasdinho para todo mundo. Recado dado, vamos para a nossa seção 4. Hackeando o raciocínio lógico e a matemática. Essa é a área que faz muita gente tremer na base e querer desistir. Mas a notícia excelente é que a Inas do Pará usa padrões que são incrivelmente previsíveis. É quase como aplicar uma receita de bolo. Quer ver só?
Imagina comigo aqui a regra da equivalência da condicional se então. É a famosa e salvadora regra do Neymar. Para achar a equivalência na prova, a gente segue 3 passos mágicos. Primeiro, nega a primeira parte da frase, que dá o ne pra gente. Depois, troca a setinha pelo conectivo ou, que soa como i. E por último, mantém a segunda parte, o mar. Nega ou mantém Neymar. É um atalho brilhante para gabaritar em questão de segundos. Mas e se lá na prova a questão pedir a negação do se então? Aí a gente chama o mané. O procedimento é bem simples. Mantém a primeira frase, o mar, troca o conectivo pelo e e nega a segunda frase, formando né. Com essas 2 regrinhas no bolso, Neymar e mané, os pontos de lógica proposicional estão praticamente garantidos porque eles adoram repetir essa estrutura até cansar. E outra paixão absoluta deles agora em matemática são as sequências lógicas. Frequentemente eles criam filinhas de números com padrões ocultos que vão aumentando. Por exemplo, do primeiro para o segundo número eles somam 4. Do segundo para o terceiro somam 6. Depois 8. Depois 10. Reparou? O intervalo que está sendo somado aumenta sempre de 2 em 2. Pegar essa malícia e procurar esse padrão de saltos do mais 2 é matar a questão sorrindo. Chegando agora na nossa seção 5, legislação e conhecimentos específicos. É aqui que aquela história da lei seca, que a gente circulou de vermelho no começo, vira a ferramenta principal. Observem esse exemplo muito real que saiu direto das provas anteriores. Quando a ENAS pergunta sobre os requisitos do estágio probatório do servidor, eles não querem saber a teoria profunda por trás disso. Eles simplesmente jogam nas opções uma lista de palavras exatas da lei, como assiduidade, pontualidade e disciplina, e inserem uma palavra intrusa, tipo capacidade de decisão, só para testar sua memória. É decoreba pura da lista. E justamente por ser uma prova tão direta, quase sem espaço para grandes interpretações e pegadinhas complexas, a nota de corte tende a ir lá para cima. O histórico mostra que a zona de segurança para realmente brigar por uma vaga e garantir a aprovação, principalmente nessas prefeituras, é mirar numa margem de acertos entre 70% e 80% de toda a prova. E indo direto para a nossa seção 6, o plano de ação. Afinal de contas, com todo esse raio-x completíssimo da banca nas mãos, o que a gente faz agora? Como a gente transforma tudo isso numa estratégia prática para chegar lá e destruir a prova? O resumo do nosso plano de ataque não tem muito mistério, mas precisa de suor. É fazer uma leitura muito intensiva e repetitiva da lei seca, cair para dentro do treino de interpretação com charges e imagens em português, botar as fórmulas de lógica do Neymar e do Mané na ponta do lápis e, acima de tudo, promover o esgotamento total de questões, filtrando sempre por provas anteriores da FENAS, PA Concursos ou da própria INAS. Ah, e a dica de ouro para fechar com chave de ouro, se você, candidato, quiser pegar as provas reais da banca INAS do Pará para treinar pesado e entender na prática toda essa dinâmica do perfil deles, é só entrar em contato com a Foca na Vaga direto pelo WhatsApp. O link prontinho para acessar já está disponível bem aqui na descrição do vídeo. É clicar e começar. Bom, a gente colocou absolutamente todas as engrenagens da INAS e FENAS aqui sobre a mesa hoje. Agora fica apenas aquela pergunta fundamental para a gente refletir juntos. O nível da dedicação e do estudo de vocês está alinhado com este plano para finalmente decodificar a banca e assinar aquele sonhado termo de posse? A gente encerra por aqui. Um grande abraço, muito foco e excelentes estudos a todos.